Olá! Atualmente, os mais de 700 mil presos que se encontram cumprindo penas no país em regime de encarceramento mais ou menos rígido fazem do Brasil o país com a terceira maior população prisional em termos absolutos. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça, que apontam também condições precárias e subhumanas. Falta de espaço, de higiene, doenças em série, profissionais mal treinados e corrupção no sistema prisional brasileiro. A violência é, sobretudo, a que envolve a disputa de gangues, um dos grandes desafios dos gestores do setor. No início deste ano, rebeliões com chacinas em presídios do Norte e do Nordeste e também uma ocorrida em Bauru, no interior paulista, onde 152 presos fugiram, colocaram as autoridades em atenção e a ajuda do governo federal, que anunciou mais dinheiro para a construção de novos presídios, maior fiscalização em fronteiras, mutirões carcerários e, inicialmente, a presença das Forças Armadas em muitas dessas unidades. Hoje, o Questão de Ordem abre a temporada de 2017 discutindo esse tema com os vereadores Tenente Santini, do PSD, que é presidente da Comissão de Assuntos de Segurança Pública da Câmara de Campinas, Paulo Galtério, do PSB, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, e conta ainda com o coronel da reserva da PM de São Paulo, Nelson Vicente Coelho, e nosso programa, ainda no segundo bloco, contará com a psicóloga forense Maria de Fátima Franco dos Santos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar inicialmente com o coronel Coelho. Seja bem-vindo. Coronel, que parece que, inclusive, tem um trabalho muito importante realizado nos presídios. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho e já me respondesse o seguinte: como o senhor anuncia, mediante tudo o que aconteceu nesse início de ano no Brasil, aqui no sistema prisional, essas medidas anunciadas pelo governo? Nós acreditamos que essas medidas vão agir sobre as consequências, não sobre as causas. Para que nós chegássemos a esse ponto que nós estamos, as causas foram, digamos assim, negligenciadas. Nós temos que lembrar que, embora a pessoa esteja encarcerada, ela tem que ter, no mínimo, sua dignidade respeitada. E essa dignidade vai em amplo aspecto, em amplo campo. É fundamental para que uma pessoa seja reeducada, que é um dos princípios dela cumprir a pena, que ela tenha condições para isso. Sim, nós trabalhamos durante 15 anos na Polícia Militar, atuando em presídios, fora o tempo que nós trabalhamos em policiamento. Foram 36 anos em trabalhar. E nessa experiência, o senhor pôde, um pouco do que eu falei aqui, dessa questão dessas condições precárias, a questão da violência, tudo isso foi observado? Sim, infelizmente é uma realidade que, mesmo quando nós fazíamos as missões de rotina de vistoria de segurança desse estabelecimento e revistas até aos presos, constatava-se uma grande quantidade de presos, infelizmente, com a saúde debilitada, o ambiente não salubre, completamente insalubre, e até falhando, em boa parte, na função do Estado de reeducar, se podemos dizer assim, preparar para que essa pessoa possa novamente viver em sociedade. Afinal, se o nosso sistema penitenciário deliberou que ele deve ser afastado da sociedade para que possa voltar a viver nela, tem que ser dado condições para que ele viva dignamente e possa voltar a essa sociedade. Sim, agora a gente vai falar com o vereador Tenente Santini, ele que pela primeira vez participa aqui do Questão de Ordem. Vereador, seja bem-vindo. E eu já gostaria que o senhor colocasse a sua opinião a respeito dessas medidas apontadas aí, já anunciadas pelo governo, para tentar ajudar os estados e até para tentar minimizar alguns efeitos, algumas consequências desse problema carcerário no Brasil. Mira, primeiramente, muito obrigado pelo convite. E eu hoje, na figura de presidente da Comissão de Segurança, eu acho importante esses debates que envolvam a segurança, nós estamos participando, não só como tenente da Polícia Militar. Com relação às medidas do governo, eu acho que hoje nós temos 32% dos presos estão de maneira provisória nas cadeias. Então, uma das medidas que foram anunciadas pelo governo federal foi um mutirão judicial para que essas pessoas tenham celeridade no julgamento dos processos, que eu acho excepcional. Acho correto, a pessoa não pode não ter sido condenada, às vezes ficar, como um caso aconteceu no Amazonas, 11 anos presa,
aguardando o julgamento. Então, a primeira medida tem que ser tomada, que eu acho que vai dar uma desafogada inicial, o mutirão judicial com o Ministério Público, com a magistratura, para que essas pessoas sejam realmente, num processo legítimo, julgadas, condenadas ou absolvidas. Isso aí já vai dar um desafogamento do sistema. O primeiro ponto é esse. Um segundo ponto que eu acho importante ressaltar é que estou vendo vários debates acontecendo sobre a construção de presídios. A construção de presídio, ele chega a demorar realmente 4 anos para ser construído um presídio. Porém, isso aí deve ser, na minha opinião, colocado como sendo uma política pública prevista nas leis orçamentárias federais, estaduais e municipais como sendo uma política pública permanente. A lei orçamentária tem que prever permanentemente a construção de presídios. Infelizmente, nós gostaríamos de viver e conviver num estado mais seguro, mas nós vivemos num país violento, um país que a criminalidade, o crime organizado é algo latente, não tem como a gente fugir mais disso. Então, as soluções podem existir mais milhões de soluções, entre a educação, entre o investimento na base, mas hoje nós precisamos de presídio. Hoje nós temos que ter também presídios, então tem que ter uma verba destinada ao reforço da segurança pública e uma verba destinada à construção de presídio permanentemente. Não é construir um presídio e está resolvido. Tem que construir acabou construir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Porque se você pegar a estatística de 10 anos do número de presos no Brasil, isso aí aumentou mais de 200%. E nós estamos com um crescimento de presídios totalmente defasado. Então nós temos que ter presídio, não tem o que fazer. Porque hoje qual é a situação? Hoje não tem presídio, tem gente presa. O que eu faço com isso aí? Não tenho presídio, tem pessoas sendo presas todos os dias. Então a gente acumula todo mundo numa cela. Uma cela que era para ser para 2, nós temos 15 pessoas. Então tem que estar previsto reforço do policiamento, uma atuação mais permanente da polícia e a construção permanente até que a balança se estabeleça, de presídios, constantemente. Tá certo. Então, e agora nós vamos conversar então com o vereador Paulo Galtério, que nesse 2017, 2016 participou bastante com a gente aqui e retorna no Questão de Ordem. Vereador, e na sua opinião, essas medidas anunciadas pelo governo, elas são positivas? Olha, eu acho que todas essas medidas são paliativas e não vai resolver nada. Tá? A questão de preso, antes de mais nada, é uma questão política. De como nós vamos tratar a pessoa que comete um delito. Tá? Na verdade, o que você tem hoje? O Brasil é o quarto país do mundo que mais se prende. Primeiro prende Estados Unidos, depois China, Rússia e Brasil. Então, se nós tivermos uma política só repreensiva, pode construir 500 mil cadeias que não vai adiantar nada. O Cá falou bem aqui, você combate o efeito, mas não combate a causa. Então vamos construir presídio, vai construir presídio, vai ter 10, vai ser que nem fazer creche. Quantas creches tiver, não vai ter. Pode construir quantos presídios quiser, porque é uma política repreensiva, que não combate a causa. Não combate o efeito, combate a causa. O que é preciso fazer assim, é separar quem é profissional do crime, porque tem gente que é profissional. Tem gente que tem vocação para ser criminoso, gosta de roubar, gosta de assaltar, gosta de cometer crime, e separar o criminoso eventual, que por um deslize cometeu um homicídio, cometeu uma lesão corporal, que muito embora ele praticou um delito, ele não tem natureza criminosa, ele não nasceu no crime. Se conseguir fazer isso, esses são recuperáveis. Mas hoje tem como se fazer isso, visto que o Código ele não trata dessas questões eventuais. Tentativa, lesão corporal, tudo é a mesma coisa. O que seria? O que regulamenta o preso é a lei de execuções penais. Sim. A partir do momento que o cidadão cometeu um crime, tá? Ele é condenado, a partir dali é o juiz de execuções que fica responsável. Aí o que se aplica é a lei de execuções. E a lei de execuções, o coronel sabe isso, é muito bonita na prática. Tá? Ela é perfeita, só que assim, não há aplicabilidade da lei. Então o que acontece? A sociedade brasileira hoje, ela se vinga do preso. Ela se vinga. A gente se sente no direito de se vingar por um ato que ele cometeu. E não achar que aquilo é uma sanção. Um ato de vingança é uma coisa. Um ato de sanção presume que a pessoa, depois que recebeu a sanção, ela se recupere. E a gente faz o contrário, a gente se vinga do preso. A gente encarcera ele, a gente deixa ele preso, tira a liberdade dele e quando ele volta ele não tem mais opção nenhuma. Eu diria, inclusive, vereador, que nós usamos ainda um sistema, salvo engano, grego, né? Que é o ostracismo. Condenamos as pessoas a viverem fora daquela sociedade,
para que a sociedade fique afastada dele. Entretanto, nós temos que lembrar, a Mirna bem perguntou, a lei contempla vários benefícios para o criminoso primário, para aquele que não cometeu, é a primeira vez que ele pratica um delito. A lei já contempla isso. Bem coloca o vereador que nós temos que trabalhar muito sobre o perfil deste preso. Por quê? Infelizmente, pessoas se acostumam, se a gente pode dizer assim, a viver naquela realidade do presídio. E ela não mede a consequência para saber que um ato que ela faz, que vá contra a sociedade, afinal, a lei existe para proteger a sociedade, faz com que ela seja afastada periodicamente desta sociedade de uma forma de tentar reeducá-lo. Muitos nunca serão reeducados. Desculpe a concepção, talvez, a forma de entendimento, a realidade para ele, aquilo é uma vida normal. De nós acharia uma vida normal viver anos e anos confinado num pequeno espaço. Confesso que para mim seria a morte. Realmente seria a morte. Mas para algumas pessoas ela pesa da seguinte forma: eu cumpro a minha pena, eu não estou preocupado em voltar para a sociedade, para viver em sociedade dentro do padrão que ela exige, mas sim dentro do meu padrão. Então, é por isso que a gente fala que é trabalhar sobre as consequências e não sobre as causas. Temos que trabalhar muito sobre as causas. Sim. E essa segregação, se a gente poderia colocar essa divisão, infelizmente ela já é contemplada. Se nós pegarmos e verificarmos, nós temos presídios para aqueles presos que deveriam estar antes da sua condenação. São os CDP, são os presídios de prisão provisória, em que teoricamente a gente não colocaria o cidadão que, vamos colocar assim, que está iniciando do crime, junto com aquele que já tem esse perfil violento, profissional, vamos colocar dessa forma. Sim. Mas, infelizmente, como bem colocou o vereador Santini, pela demanda que nós temos, não consegue se fazer a segregação. Nós temos pessoas, vamos falar do estado de São Paulo, o Brasil é muito maior ainda. Nós temos pessoas que elas são recolhidas de um flagrante que vão conviver com um cidadão que está sentenciado a 100 anos. Qual o perfil de cada um? Eu vou colocar um cidadão que cometeu, como colocou o vereador, e é uma coisa que a gente coloca, um delito que ele eventualmente veio a cometer. Não vou entrar nas causas, por uma dispensação dele, qualquer coisa, veio a praticar um homicídio, junto com aquele cara que é um serial, que ele mata por prazer, ele convive com isso. O que eu vou provocar nessa pessoa? Vou reeducá-la? Vou fazer com que ela volte à sociedade? Eu acredito que não. E ainda vou confiná-lo, ainda vou confiná-lo um bom tempo a só ter aquela realidade para que ele tenha como modelo. Sim. Talvez a nossa entrevistada depois, que é psicóloga, possa até colocar bem isso. Será que eu vou remoldá-lo ou deformá-lo? Essa é uma dúvida que a gente tem que pensar muito. Então, Mirna, só aproveitando, tem gente pedindo a palavra aqui, a política pública hoje, né, a gente tem que entender assim, o sujeito, né, assim, a vida tem valores. Sim. O primeiro valor é a vida. O segundo valor é a liberdade. Daí para frente o patrimônio. Então, quando o camarada, a vida não vale nada para ele e a liberdade vale menos ainda, tenente, tanto faz ficar na cadeia quanto ficar na rua. Sim. Tá, então, nós temos que identificar para quem a vida vale, para quem vale a liberdade, né, e para quem vale o patrimônio. Sim, agora quando a gente fala do sistema, até por esses exemplos que nós demos aí dessas rebeliões que aconteceram no Norte, no Nordeste, foi visível e as autoridades tiveram que admitir que nos presídios há briga entre facções criminosas, né? E como vocês acreditam que a gente acabou tendo uma outra organização dentro desses presídios, fora a organização do governo, fora a organização das administrações penitenciárias? Quem quer responder primeiro? Mina, só queria fazer um comentário só em relação aos presídios, só voltando, mas a ser breve. Hoje, a situação nossa da segurança pública no geral é tão caótica que nós temos que proteger o cidadão de bem. Sim. Não estou dizendo que todos os bandidos sejam do mal, mas nós temos que proteger o cidadão de bem. Ele está na rua hoje, as regras são claras, as leis são claras. As pessoas sabem que o sistema penitenciário é falido, sabem que a cadeia é aquela situação lá.
Para ter uma mudança de cultura no Brasil, se a gente começarmos hoje a investir em educação, em investir na população mais carente, vão ser 25 anos de mudança. Enquanto isso, o que a gente faz? Enquanto isso eu loto os presídios, o que eu faço? Eu ponho lá em casa os bandidos? Ponho na sua casa? Eu pego as escolas e ponho presos nas escolas? Então, eu concordo com a opinião do vereador, do coronel, só que hoje, agora, esse ano, para os próximos 3, 4 anos, qual que é a solução para a superlotação do sistema penitenciário? É construção de presídios e, concordando com o que o Paulo Otero falou, o vereador, nós temos que dividir realmente. Nós temos hoje 4 presídios federais no Brasil, que são presídios de segurança máxima. Nós temos 10, 20. E deslocarmos todas as lideranças do crime organizado, dos criminosos que são profissionais do crime, que não estão mais, que são, na minha visão, praticamente irrecuperáveis, porque é convicção, é ideologia. Eles vivem, é a profissão deles, eles são a religião deles. Esses criminosos têm que estar realmente afastados do criminoso, que é o do dia a dia, que comete um crime às vezes até para alimentar a família. Não acredito nisso, mas acontece às vezes. Então, aí sim, nós temos um presídio, alguns presídios destinados ao crime organizado, à liderança da facção. Tenente, Mirna, deixa eu falar uma coisa aqui. Se você me permitir, tenente, coronel, entende melhor disso, mas o que é a facção? A facção é uma instituição sem CNPJ, que tem estrutura, tem comando, tem as pessoas que cumprem as ordens da facção, mas não está institucionalizada, não está escrita. É uma empresa. Mas existe. É uma empresa no capitalismo que precisa de receita, tem uma estrutura de gente que existe, tá? Tem um comando que é seguido, e esse comando chega até o preso onde ele está. E só para o tenente vai complementar aqui o coronel, da onde nasceu a facção, vamos dizer, o comando vermelho lá atrás, dos intelectuais que foram ficar com os presos comuns, lá na Ilha Grande. Sim. Daí nasceu a primeira facção, que é o Comando Vermelho. E o PCC nasceu aqui, depois lá do massacre. Por quê? Porque dentro da cadeia, entre os presos, não tinha organização. Mas o grande perigo hoje... Mas porque o sistema, a administração não conseguia organizar esses presos, era isso? O preso entrava na cadeia, você nem sabe melhor que eu aqui, ele estava no meio dos lobos. Tô errado, ele está no meio dos lobos, ele cai no meio dos lobos. Quem manda aqui, quem faz? Aí a lei do mais forte, você vai fazer isso, na cela mando eu. O PCC acabou com isso. Tá? E pôs ordem, entre aspas, né? Se a gente pode dizer assim. Mas o grande problema hoje, tenente coronel, é o seguinte: a facção hoje vira ideologia. Sim. Além de ter organizado, criou uma ideologia que nós somos os oprimidos, os pobres. Eu que estou aqui, a minha mulher que está lá fora, o meu filho que não tem escola, que não tem creche, eu que não tenho trabalho. Então hoje a facção tem uma ideologia. Ela cria uma ideologia para aquela população que convive ali no presídio. Esse é o grande problema, que está tendo uma ideia de que as pessoas que estão ali são as injustiçadas, entre aspas, com uma certa razão. Está tirando os profissionais do crime, o tenente sabe disso. Eu poderia só, Mira, complementar, se o senhor permitir, vereador. Infelizmente, nós temos muitos membros dessas facções que não são marginais. Eles têm Eles aproveitam a oportunidade e são verdadeiros empresários. Desculpe se eu posso usar esse termo aí. Os empresários não fiquem bravos com a gente, mas são verdadeiros empresários que eles não sujam a mão com a prática do delito. O que interessa para eles é o lucro que é obtido. Mas o lucro do quê? Do tráfico de drogas? De tudo, Mirna. De tudo que envolve? De tudo, não só o tráfico de drogas. Você pega o próprio descaminho que você tem em cigarros que são trazidos de outros países para cá sem impostos. Isso gera um lucro enorme. Veja, nós costumamos falar do marginal, desculpe até o termo, do indivíduo que pertence à facção, daquele que faz exatamente a operação no final. Mas como uma empresa que existe o cara que investe dinheiro nisso, existe o cara que estuda, o cara que lava o dinheiro, que transforma esse dinheiro em dinheiro reutilizável e, com todo respeito, ele não tem valores. Para ele está tendo lucro, que é o que interessa para ele. Não se importa como. Ele tem um empregado na ponta da corrente, que é o marginal, que acaba sendo preso, que é o que parte para a ação física. Tem mais uma coisa. Só que essa indústria, ela é muito grande. Basta nós vermos aí as últimas ações que a gente pega do próprio GAECO, o que nós temos muita gente que, com todo respeito, está sendo preso em condomínio fechado, está sendo preso em cobertura. Sim. Não mais naquele símbolo que a gente tinha do marginal que mora numa residência humilde, que está na prática do delito. Então, infelizmente, essa cultura, se eu posso dizer assim, ela se
coisas no país. Como que a gente combate isso? Não é só prendendo, é trabalhando com investigação e quebrando essa empresa que se chama crime organizado. Sim. Porque o operário, me desculpa, para o cidadão ganhar mais um percentual em dinheiro e ele substituir aquele que está preso, é só, com todo respeito, botar o anúncio lá, precisa-se de um funcionário para isso. Agora, a parte intelectual, que faz os acordos lá fora, que vende, que lava o dinheiro, que tem que ser combatida. O que a gente vê de empresa que nós achamos que são conscientes e corretas, e de repente a gente se estoura em ver que aquela empresa era uma fachada para o crime organizado, não é pequena. E isso tudo ele acaba funilando na crise do sistema prisional. Mirna, sem se cogitar aqui, Mirna, que nós tivemos 40 advogados presos outro dia. Campinas. Com Campinas, na região do estado, né? Não foi? Tivemos 40 que estavam envolvidos com essa instituição. Então, e outra coisa também, Tenente. Tá só lembrando, os e outra coisa presos que era envolvimento com a cadeia que eles tinham. E outra coisa também, que assim, na periferia gera um status ser membro do PCC. A pessoa, eu sou do PCC, gera temor na outra. Gera temor falar que é do PCC, que é para te intimidar, eu sou do PCC. Muitas vezes nem o é, né, vereador? Nem o é. Nem o é, mas... Nem o é, muitas nem vezes. É. Agora, é assim, é natural que isso nós só vamos combater com justiça social. Não adianta. A causa é justiça social. Enquanto nós tivermos um país que é bom para 20% da população, essa violência vai acontecer. Morrem 50 mil pessoas assassinadas por ano. Eu lembro de uma coisa só, vereador. Hoje eu não posso precisar, mas você consegue pesquisar isso facilmente, Mirna. Quanto custa um preso num estabelecimento? Eu não vou falar levianamente que eu posso errar esses números. E quanto custa um estudante na escola? Sim. Você vai ter uma surpresa. O que se gasta com o preso daria para ter muitos estudantes na escola e tendo valores. Mas uma coisa, Mirna... Como a gente tem que encerrar esse bloco, e infelizmente, Coronel Coelho, esse foi o fechamento do senhor, a gente não está com mais tempo, eu agradeço a sua participação. A gente vai para o segundo bloco aqui falando com a Maria de Fátima, eu peço para o senhor, por gentileza, continue aqui com a gente no estúdio. E a gente volta um pouquinho falando dessa questão da justiça social. Agora a gente vai contar no próximo bloco com a Maria de Fátima, e o vereador Paulo Galtério gentilmente se dispôs, então, a dar esse lugar para a Maria de Fátima falar um pouquinho aqui com a gente, e numa próxima oportunidade o senhor volta a falar conosco. Quiser, Mirna. Tá bem, obrigada. O Questão de Ordem volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Questão de Ordem de hoje, que discute a crise carcerária no Brasil. E a partir de agora a gente conta com a psicóloga forense Maria de Fátima Franco dos Santos, ela que também tem uma grande experiência aí nesse trabalho nos presídios. Maria de Fátima, seja bem-vinda. Eu já gostaria, você estava aqui acompanhando a nossa discussão, né? E onde entra essa questão? A gente falou, o vereador Paulo Galtério falou até da questão da justiça social. Mas hoje, vamos falar um pouquinho dentro do presídio. Dá para se pensar nessa justiça social? Olha, é complicado, né? Porque o sistema carcerário, ele tem um nascimento que é para nós pensarmos que lá está o pior da raça humana, né? Ou do ser humano. Então, independentemente de qualquer coisa, pouco se faz de fato para os encarcerados de um modo geral. Então, as políticas que deveriam ser, né, direcionadas para essa população, elas são bastante frágeis, elas não são cumpridas e não existe, de fato, uma fiscalização para que isso aconteça. Então, políticas públicas que viessem ao encontro de uma reeducação, de fato, verdadeira, praticamente não temos aqui no Brasil. Mas eu pergunto aos três, vou começar até pelo Coronel Coelho, é possível pensar que dá para reverter esse processo e realmente promover a reeducação do preso? Sim, é possível. Só que nós temos que pensar nas causas iniciais que levaram ele a ser preso. Eu acho que vai um pouco além, Mirna. Eu acho que nós temos que pensar nas causas que faz com que um indivíduo venha a ter esse comportamento adverso à sociedade.
Uma vez que ele pratica um ato que é considerado um crime submetido a uma pena, nós temos que pensar em que ele tenha condições para que ele possa, se quiser, né, que depende da vontade dele também, conseguir retornar a viver à sociedade. Só que não é, desculpa, não é mágica. Tem que ser trabalhado com muita base científica, com muita base técnica e muita seriedade. Porque, infelizmente, o que a gente vê é que se agrega o benefício pela ausência daquilo que seria necessário. Sim. Ou seja, o preso tem uma contagem de dias trabalhados que diminui a pena e muitas vezes nós temos um presídio que não tem trabalho e assim mesmo ele tem essa benemércia porque os outros têm. Então deveria ter esse trabalho. Eu vejo que vai até além, nós devemos pensar até nas fundações Casa, onde começa a pegar o menor que já está praticando um delito que, por uma questão de faixa etária, ele não venha a ser recolhido num presídio. Sim. Então vai muito além disso, mas trabalhar com o começo da causa, lá embaixo. Não adianta querer, com todo respeito, fazer um belo telhado numa casa que não tem uma estrutura para receber esse telhado, né? Nós temos que começar com a base. Certo, mas hoje eu digo assim, olha, ele foi preso, ele vai chegar, hoje a gente percebe que o presídio acaba sendo um depósito de pessoas. Segregação até. Né? E como então, que tipo de método ou científico ou uma política pública que obrigasse o presídio a oferecer algo no dia a dia, o que seria o ideal para que essa pessoa falasse, não, existe um outro caminho, eu tive a oportunidade. Se eu não quero, é diferente, mas eu tive a oportunidade. Maria de Fátima. Olha, eu vejo que o primeiro problema a ser enfrentado é o encarceramento de pessoas que não necessariamente deveriam estar encarceradas, né, conforme já até foi mencionado no bloco anterior. Para mim, a questão das penas alternativas é uma boa saída, né, em que a pessoa ela não ficaria impune, porque ela teria que cumprir, né, uma prestação de serviços à comunidade e também ressarcir o dano que ela provocou à vítima. Se isso ocorresse, nós teríamos muito menos pessoas presas. E eu fiz pesquisas durante alguns anos, né, em algumas penitenciárias, e o que eu observava é que pessoas que cometiam crimes com emprego de violência era de cerca de 30% a 35% da população carcerária. Então, se nós confinássemos pessoas de fato violentas, que não poderiam, né, se beneficiar de uma medida, né, ou de uma pena alternativa, nós teríamos uma população carcerária reduzida em 70%. Agora, quando a gente fala, tenente, dessas medidas alternativas, e alguns especialistas defendem, inclusive, a descriminalização, por exemplo, das drogas, dizendo que com isso também a gente seria uma alternativa para a superlotação. O senhor acredita nisso? Na verdade, eu vou dar até o... Estava até conversando com o Coronel Coelho antes da entrevista. Na verdade, meu posicionamento é totalmente ao contrário. A gente tem que triplicar as penas. As pessoas têm que ter o receio de ir para a cadeia. Hoje, quando o vereador Paulo Galtieri falou que nós somos o país que é o quarto país que mais prende, na verdade, nós somos o terceiro país que mais prende. Sim. Que para nós policiais é um orgulho. Nosso trabalho é feito. Apesar de nós não termos investimento em segurança, nós não temos investimento no sistema penitenciário, mesmo assim as forças de segurança fazem o trabalho delas. Nossa ponta da linha, que é nossa, agora falando como policial, é feita. Nós prendemos as pessoas, tanto que nós somos o terceiro país que mais prende. Liberarmos ou absorvemos alguns crimes para que desafogue o sistema prisional é um absurdo jurídico, é uma injustiça social isso aí com as pessoas que foram prejudicadas pelos malfeitores, pelos criminosos, e a solução está aí. Nós temos que investir na segurança pública, reforçar as polícias, na minha opinião, reforçar os presídios e reforçar as penas. A pessoa tem que saber que se ela cometer um crime pequeno, mas que prejudicou a vida de outra pessoa, ela vai ficar 10 anos na cadeia. E quando essa cultura virar maciça no país, a pessoa vai ter presa. Se eu roubar um carro, eu vou ficar 20 anos na cadeia, eu não quero ficar lá. Independente da parte social, independente do sistema penitenciário ser um sistema falido, que hoje realmente é um sistema que não funciona por uma série de motivos, dentre eles que nós, a classe política, não enxerga, não trabalha com o sistema penitenciário como sendo uma pauta defendida.
Então tem que ter orçamento próprio, tem que ter investimento. Pra você tem ideia, Mena, hoje tem presídios, tem um agente penitenciário para cada 400 presos. Não tem controle, não tem gestão sobre aquilo lá, porque não tem investimento público naquilo lá. Então, mas aí ficam duas questões, então, que depois eu gostaria que vocês também respondessem. A questão da descriminalização das drogas e, continuando com o senhor, já falou da questão da gestão. Será, então, tenente, que, vamos supor, que privatizar as cadeias seria uma opção? Eu acho que o que a doutora falou muito bem. Eu acho que temos que ter penas alternativas, só que sérias. Eu não posso pegar hoje 50 presidiários, colocar num ônibus com monitor para controlar aquelas pessoas que eles são presidiários. Mas eles estão numa situação mais branda, mas eles são presidiários. Então tem que ter investimento. As pessoas têm que trabalhar. Dá para ter penas alternativas para melhorar. Na minha opinião, ele está ressarcendo a sociedade. Então, o primeiro ponto que eu concordo com a doutora é termos penas alternativas para as pessoas que têm ou estão saindo da cadeia já ou estão num crime de menor potencial, elas possam ajudar a sociedade, retribuir o mal que elas fizeram. Então, esse primeiro ponto eu acho excepcional nesse contexto aí. Sim. Com relação às drogas, o Coronel Coelho acabou de falar, tem que tratar a situação não na consequência, na causa. Por que hoje é crime as drogas? Não é que as pessoas não gostam da pessoa que utiliza maconha, utiliza crack. Aquilo lá gera um mal para a sociedade. Tanto só na saúde pública como um mal no bem-estar das pessoas. A pessoa que utiliza crack, ela está propícia a cometer outro tipo de crime. Então, nós controlamos a utilização de drogas para que aquelas pessoas não alterem o estado psicológico delas, para que elas cometam crimes no trânsito, um assalto mais grave, que acontece no dia a dia. Então, para mim... E a questão da gestão pública versus privatização? A privatização. Eu acho que nós temos hoje um exemplo no Paraná, temos exemplos em Minas Gerais, que funcionam. Como o Coronel falou, nós temos a gestão privada, nós temos que fazer que os presídios virem realmente uma empresa, que aquilo lá vire lucro, que aquilo lá seja uma maneira de profissionalizar os presos, dar um emprego para eles, gerar lucro não só para o empresário, mas também para o governo. Então, eu acho que tem modelos que funcionam. Porque hoje a gente tem custos, a sociedade, o governo tem custos, mas ainda não tem lucro. Não tem retorno nenhum. Mesmo nesses modelos. Se for para empatar, como o Coronel Coelho falou, se for para empatar, se o custo for igual aos dois, não deixa no Estado, porque o controle é nosso. Então, tem que ser uma maneira que o empresário ganhe dinheiro com aquilo lá e que fique mais barato para o Estado. Concordo, dá para funcionar, mas tem que ser presídios menores, presídio com uns 200, 300 presos, controlados e com presos que mereçam estar nessa condição, recebendo um salário como se fosse um funcionário. Coronel. Veja, vamos lá. Quanto ao entorpecente, além do que o vereador Santini falou, nós temos todo um mundo paralelo que roda em torno desse entorpecente. Ele não tem como comprar, ele vai furtar, ele vai roubar. Logo, ele vai praticar um delito. Ele não tem como comprar, ele tem uma crise que ele acaba agredindo pessoas, matando pessoas. Ou, sobre o poder disso, também vem a praticar. Então, minha opinião é que não. Só que eu volto a falar, nós temos que começar lá embaixo, com a educação, para que não venha a usar aqui em cima. E não simplesmente no final da bomba cortar a ponta da mangueira, ou seja, agora não é mais crime usar. Imagine, né, se não for mais crime usar, como que nós vamos andar à noite nas ruas com pessoas que muitas vezes não vão estar com o controle do seu comportamento social como deve ser comportar em sociedade. Então, eu vejo assim, se a sociedade chegou a um ponto que o uso se transformou, hoje, me desculpa, do uso poucos são punidos, é o traficante que é punido. Muito poucos são punidos. O uso geralmente é desqualificado, vem uma pena alternativa e ele tem até como se recuperar. Entretanto, liberar, me desculpa, vai abrir mais mercado e nós vamos ter mais pessoas aqui que vão estar com um comportamento adverso do que a sociedade espera para que a gente possa viver em paz social. Quanto à privatização, eu vejo o seguinte... O Estado muitas vezes se envolve em muitas coisas que depois ele vai ter não vai ter amplitude para conseguir administrar e gerar isso. Privatizar às vezes é uma solução. Só que, salvo engano, eu vi em algumas matérias jornalísticas o preço da privatização em outros estados. Tá? Eu não vou falar em peso de empresa, porque nós temos privatização do serviço que o Estado deveria colocar.
E é um preço muito grande. Quase R$5.000. E é um preço muito grande, Mirna, e eu vou numa coisa além. Por favor, se estiver errado, me corrijam os nobres amigos aqui presentes. Quando nós colocamos uma pessoa fora da sociedade para que ela se reeduque, nós queremos proteger a sociedade e proteger essa pessoa. Perfeito? Quando eu coloco uma pessoa fora da sociedade, que ela continua com o celular, articulando a prática de crimes, praticando crimes ali dentro, qual está sendo a reeducação, qual está sendo o reparo que está sendo criado? Simplesmente eu estou dando um status de maior proteção para que ele venha se envolver e comandar o crime lá de dentro? Então, me desculpe, quando ele perde o direito dele, é cerceada a liberdade, que é o segundo, coisa mais importante, seria a vida depois da liberdade, o Estado é responsável por ele. E sendo o Estado responsável por ele, ele é responsável, inclusive, pela forma indigna que ele ficou lá dentro, pela morte que ele pode ter numa rebelião por outra facção. O Estado tutelou a liberdade dele, é o Estado. Então, simplesmente segregar, colocar num muro e deixar ali dentro como se fosse uma ilha em que jogamos as pessoas ali e elas sobrevivam como puder, está errado. Está muito errado. Maria de Fátima. Olha, a questão da descriminalização, né? Aqui no Brasil se fala da maconha, né? E eu sou contra também, porque a maconha, mesmo que digam, e muitas pessoas dizem que não, é sim a porta de entrada para outras drogas. Então eu fiz pesquisa também e eles diziam, a primeira droga utilizada foi a maconha e depois acabou, né, se motivando, né, a outras drogas. Então, nós vemos o quanto que as drogas, elas complicam a vida em sociedade, né? Não só no âmbito familiar, mas em todas as esferas. Agora, evidentemente, né, tem drogas que são calmantes, como a maconha, e aí, nas prisões, de uma certa forma, elas sempre foram meio que toleradas, porque elas mantinham a população carcerária calma, né, tranquila. Quando outras drogas começam a chegar nas prisões, como a cocaína, aí as coisas começam a mudar e existe muito mais violência lá dentro. Não que a droga cause a violência, ela não causa violência, ela só libera uma violência que aquela pessoa tinha dentro dela. Então, ela é um facilitador da violência. Tanto que tem pessoas que usam, por exemplo, uma cocaína e não cometem nenhum tipo de crime, não cometem nenhum ato violento. E outras, usando, já vão lá e cometem. Assim como a bebida alcoólica, que é um tóxico. Quantos usam o álcool e cometem atos violentos e tantos outros não. Sim. Então, o tóxico, ele é um desencadeador e não a causa. Sim. Então, esse é um fator importante, né? Que a gente vê que o uso da droga na nossa sociedade faz com que nós vamos viver cada vez mais dentro de uma patologia social, em que é difícil você saber o quanto que você pode confiar ou não em alguém que está por perto de você na rua, por exemplo. Porque se ele usou uma droga que provoca uma irritabilidade, como é o caso do crack, ele pode te agredir, sim, né? Então, a droga é, de fato, né, uma questão bastante perigosa em termos de segurança, não só pública, mas social também, né? Sim. Agora, a questão da privatização, né, eu sou contra a privatização de presídios, porque, né, como inclusive foi dito, né, por ele, o Estado ele tem obrigação de fornecer uma segurança às pessoas. E essa segurança não é só na rua, mas é também com aqueles que cometem crimes. Porque ele está preso, mas ele vai sair. Nós não temos prisão perpétua no Brasil. Então, todo mundo que entra vai sair. E, atualmente, dificilmente alguém fica preso mais do que 2 anos, 3 anos. Não se fica. A pessoa vai e logo ela está solta novamente, que é para ter vaga para outra pessoa entrar, né? Então, eu vejo que essa situação, né, da privatização, ela só vai ocasionar outros problemas. Primeiro, vai encarecer realmente, porque a gente sabe que vai ter outras situações envolvidas na privatização, como Caixa 2 e tantas outras coisas, né, que aqui no Brasil são tão comuns, né, em termos de corrupção.
E além disso, o preso, de fato, ele custa muito pouco para o Estado, porque o Estado despreza lá dentro. O Estado não dá para ele a roupa que ele deveria ter, não dá um alimento digno, como ele deveria ter em termos nutricionais, não dá nem produto de higiene para a própria cela. É a família que tem que levar. Sim. Então, quando se diz que um preso custa R$2.800, R$3.000, aonde? A realidade não mostra isso. Essa pessoa, se custar R$500, está sendo muito, porque não tem funcionários em número suficiente para trabalhar lá dentro e que geraria, vamos dizer, um gasto maior, então não tem. Então, é complicado se dizer, né, que dá para se privatizar prisões. Então, na minha opinião, não se deveria. Gente, nós estamos nos 2 minutos finais e, infelizmente, a gente vê que o problema é muito maior do que o tempo que a gente tem para discutir, né? Então, eu queria que vocês só apontassem, na visão de vocês, alguns caminhos para que essa crise, para que melhore a situação do sistema carcerário brasileiro. Tenente Santini. Vou resumir em poucas palavras, em algumas frases. Reestruturação do sistema judiciário, celeridade nos processos penais, nos julgamentos. Isso aí é o primeiro ponto. Segundo ponto, o endurecimento das penas, agravar muito as penas. Trabalhar com a hipótese da pena de morte e a pena de prisão perpétua. E construção permanente, investimento permanente na segurança e nos presídios, com a segregação de lideranças do crime organizado para desarticular essas quadrilhas e tirar a vontade daqueles marginais de menor potencial de se envolver no crime organizado e virar realmente, o que nós falamos anteriormente, uma carreira criminosa. Né? Pode ser esse. Coronel Coelho. Veja, eu acho que a primeira coisa é desvaziar daquilo que pode ser desvaziado. A celeridade de fazer com que quem não tenha que estar ali dentro esteja. Separar o criminoso profissional daquele que não recebeu nem sequer uma pena ainda, que ainda não foi transitado e julgado a pena dele. Mas o pior de tudo isso é que a gente tem que trabalhar lá embaixo, na primeira causa, e não na consequência. Felizmente, hoje o que nós temos é a consequência final. Sim. O que a gente bomba vê... que está aí. Não, eu costumo falar que submarino existe. Eu só vi periscópio até hoje, porque ele fica debaixo d'água, então a gente só vê aquele pedacinho que está do lado de fora. Sim. Então é a mesma coisa, a gente só está vendo aquilo que está do lado de fora da água, não vê toda a estrutura que está para baixo da água. Tá certo. Seria então. isso. Maria de Fátima. Olha, não pensando no que causa, né, um comportamento violento, porque seria algo para se falar muito a respeito, mas eu vejo que penas alternativas, né, fossem de fato presentes, né, na nossa legislação por todo o Brasil, não só aqui, que houvesse o maior número de profissionais da justiça para julgarem rapidamente, não que houvesse mutirões, porque a cada 3, 4 anos vai acontecer isso de novo, então teria que ser alguma coisa constante. E além disso, que o preso recebesse tudo que a lei de execuções penais diz que ele tem que receber. Então, a aplicação da nossa lei, que ela é excelente, e lá se prevê tudo, em termos de reintegração social. E aí, o trabalho de equipes, né, multiprofissionais, com psicólogo, assistente social, psiquiatra, terapeutas ocupacionais, educadores, tudo aquilo que a lei prevê, que eles estivessem de fato presentes. Que a lei saia do papel. Isso. Em síntese, que se cumpra a lei, que ela é boa. Ela é excelente. Se ela for cumprida, vai melhorar em muito. Agora, não cumprindo a lei que já existe, não adianta querer criar uma lei diferente. Cumpre a que existe. Altera naquilo que ela for imprópria. Só isso. Concorda, vereador? Concordo. E só mais um ponto, eu acho que tem que ter acompanhamento dos presos depois de sair na cadeia, tanto psicológico como social. Nós não temos no Brasil hoje. Você pegar o Reino Unido inteiro, ele tem um trabalho muito grande de acompanhamento de toda a vida prisional. Depende do crime, até pela vida inteira ele é acompanhado. Se for um homicídio, por exemplo, ele nunca mais deixa de ter acompanhamento do Estado periodicamente. Então hoje nós prendemos, o cara sai da cadeia, ele é cidadão, sendo que ele tem um histórico de 2, 3 homicídios. Então, essa pessoa tem que ser acompanhada e monitorada pelo Estado. Tá ótimo. Então, eu agradeço a participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou e espero vocês em uma próxima oportunidade, quando a gente, de novo, discutir esse e tantos outros temas ligados aí à segurança pública e até, às vezes, à violência. O Questão de Ordem fica por aqui. Se você não assistiu o nosso programa por inteiro,
pode acessar a página da TV Câmara Campinas no YouTube, no endereço que aparece aí no seu vídeo. Nós temos não só apenas essa discussão, mas tantos outros temas. Nós ficamos por aqui e até um próximo programa.